E começa agora mais uma edição aqui da nossa série de podcasts sobre o desenvolvimento humano. E hoje você vai mudar muito dos conceitos sobre dieta, nutrição, nutricionistas e por aí vai. Fica comigo aqui que é sucesso, tá? Antes, porém, eu peço a gentileza de você, por favor, se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aí a marca dos primeiros 10 mil inscritos, por favor. Também aquela curtida marota aqui na nossa conversa, né? Deixa um likezinho aí por gentileza. E se deixar um comentário bom, daí eu me derreto de alegria, certo? Faça isso por gentileza. Deixa eu explicar uma coisa. Apesar de estar aqui no YouTube, o podcast não tem imagem exatamente para você dar play e sair ouvindo, né? De repente está fazendo aí um exercício, alguma coisa dentro de casa, ou coloca no carro para ir ouvindo enquanto dirige, mas não precisar ficar focado no vídeo, tá bem? Então, esta série, no futuro não sei se eu vou mudar, mas esta série ela será toda feita assim, recebendo aqui vários entrevistados, convidados, né, para um bate-papo sempre muito legal, mas sem imagem, tá bem? Então, fica comigo aqui. E outra coisa, acompanha todo o podcast porque você vai ter informações maravilhosas do começo ao fim, tá? Se não der para ouvir tudo numa vez só, depois termina. E é claro, compartilha também aí, dá essa força pra gente, tá bem? Eu vou começar logo a falar aqui da entrevistada porque senão, só apresentando aqui o currículo dela, a gente vai metade do tempo do podcast, e não dá, né? Nossa querida Francisca Moselli, doutora Francisca Moselli, ela é idealizadora do Nutrition Thinking e ela é nutricionista, graduada pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela já tem mais de 15 anos de atuação clínica, é especialista em nutrição clínica pela Sociedade Brasileira de Nutrição. Ela é especialista em psicologia positiva pela PUC do Rio Grande do Sul também. Ela tem ainda mestrado em fisiologia e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faz parte de grupos de pesquisa, de projetos de pesquisa, enfim, ela tem muita experiência, muito conteúdo, e eu não tenho dúvida que nós estamos recebendo aqui hoje no nosso canal, para esse podcast, uma das principais nutricionistas deste país, a doutora Francisca Moselli. Olha, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu confesso que eu estou emocionado. Olá, Tobias. Olá, todo mundo. Muito obrigado por receber, por atender o nosso convite. Mas como que a gente não vai aceitar um convite desses? A doutora Francisca é com minha conterrânea de Caxias também, né? Aliás, como saem talentos de Caxias, né? Eu não vou ficar enumerando aqui para as pessoas não pensarem que a gente está se achando, né? Mas olha, obrigado mesmo por estar com a gente aqui. E me diz uma coisa, por que é tão chato fazer dieta? Me ajuda. Sabe que talvez na própria pergunta esteja a resposta. Opa! Fazer dieta. Uhum. Então, o que acontece? A gente está muito acostumado que dieta é algo para ser executado e não algo para ser pensado. E, obviamente, isso tem muito a ver com todas as transições que a gente já fez como sociedade e até o momento que a gente está agora. Então, se a gente for ver, a gente vive um momento social de criatividade, de colaboração, de compartilhamento, um mundo que mudou muito. Mas quando a gente olha para a nutrição e para o ato ou para as dietas, isso nos remete a Carlitos em tempos modernos. Não, e é exatamente essa imagem que eu tenho aqui na cabeça agora, né? Aqui que é a dieta, é aquela folhinha maldita, né? Com um monte de regrinhas assim, sei lá, um peito de frango de 150 gramas, 2 folhas de alface. Ou seja, você olha para aquilo ali e é a tristeza no papel. E muito disso porque esse sistema te coloca como um executor. Uhum. E quando a gente vai aproximando mais da nossa realidade e as posturas que a gente tem na vida, isso começa a ter muito pouco sentido. Então, daqui a pouco, tu é uma pessoa super expansiva, super criativa. Na área de atuação que tu tem, tu
gosta de fazer conexões, mas chega na alimentação, o que acontece? Tu vai mudando de caixinhas. Então, tu sai de uma caixinha, tu entra na outra, e isso desconecta muito a gente da alimentação. Porque o que acontece? Querendo ou não, a gente vive quando a gente vive a dieta dessa maneira, a gente está terceirizando as decisões. Então, a dieta não é minha. É a Nutri que é culpada. Sim, e aí existe essa terceirização também de culpa. De que se não deu certo, é a dieta que é ruim. E eu super entendo que isso aconteça. Porque a gente está muito acostumado a essa visão. Uhum. E quebrar esse paradigma de que alguém sabe o que é melhor para ti, mas que, por outro lado, tu pode construir junto isso, faz com que tudo mude. Faz com que tu enxergue para a alimentação muito mais como algo a ser aprendido e dentro de uma realidade, dentro de um contexto que tu te identifique. Então, quando a gente fala sobre o que a gente fala muito que a gente cria dietas autênticas e sustentáveis. E por que essas dietas são autênticas e elas não são exclusivas? Porque eu poderia dizer, né? Tipo, a dieta que a gente vai construir, ela é exclusiva para ti. Porque a gente cria junto. Então, a gente se apropria muito da ideia de cocriação para poder desenvolver a melhor dieta junto. E isso é uma quebra muito grande. No momento em que tu quebra a hierarquia de que o profissional é o detentor do saber e tu te coloca na mesma posição. Então, é um processo colaborativo, é um processo experimental. Porque se a gente for ver, toda dieta que ela é extremamente técnica, ela é baseada no passado. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Dá para dizer que a tua visão, ela humaniza a relação entre o paciente e o profissional de nutrição. E não só isso, mas faz com que esse profissional de nutrição passe a ver um ser humano ali que precisa de uma ajuda, porque eu já vivi experiências de me sentir mal. Uhum. Sabe, tipo assim, eu sou um fracassado porque eu não estou conseguindo seguir a orientação aqui da Nutri, né? Quer dizer, você se sente mal e aquilo se torna um fardo. Sim. E aí, durante a semana, quando eu ia pensar a refeição, eu não pensava na refeição para me nutrir, né? Para me manter com energia, enfim, porque a semana que vem tem consulta com a Nutri e ela vai me cobrar. E nunca terminava bem isso. E eu acho que talvez não seja nem a ideia de humanizar, porque todo o contexto de formação profissional, ela é humana, ela é voltada para o humano. Só que o que acontece? No momento em que as condutas são tomadas, elas são centradas na técnica e não no ser humano. Então, talvez não seja uma forma de humanizar a nutrição, mas um resgate à essência da nutrição, que são as pessoas. E isso é muito interessante, porque se a gente for ver, todas as dietas que existem e que se tornaram culturas, foram criadas por pessoas. Então, a gente está muito acostumado a ouvir que a dieta mais saudável é a dieta do Mediterrâneo. Sim, mas foram pessoas que construíram aquela dieta. E eu costumo brincar que não houve um momento em que as pessoas dessa região se reuniram ao redor da fogueira para dizer, tipo, gente, olha só, temos um objetivo. Vamos construir hoje a melhor dieta. Para que quando, sei lá, 2030, no ano 2050, as pessoas ainda lembrem de nós por isso. Não. Elas construíram a melhor dieta com base no equilíbrio entre desejabilidade, então o que as pessoas queriam ou precisavam, viabilidade técnica e econômica. Então, o que é praticável? Então, eles não comem peixe porque era mais saudável, mas era o que estava disponível. E eu uso sempre como exemplo, quando eu estava conversando com a minha avó, que é de Caxias, então uma das famílias imigrantes. Sim. E eu perguntava para ela, eu dizia, avó, mas por quê que a alimentação típica de Caxias é massa, polenta e galeto? Porque hoje é lindo tu ir numa galeteria. E aí ela me disse assim, Francisca, era o que tinha. Então a gente vai vendo que a dieta que ela se torna cultura,
ela é desenvolvida por pessoas. E ao longo do tempo... E fruto também da história, né? Claro. Fruto do meio, da história, das necessidades, enfim. Quem estudar um pouquinho a história de Caxias vai saber que a colônia Caxias recebe pessoas da Itália que muitas não sabiam colocar um grão de feijão, um grão de arroz no chão, plantar um feijão, não eram agricultores. E eles estão ali um pedacinho de terra, e a gente sabe de casos de pessoas fazendo a famosa polenta com passarinhada. O que é isso? Nada mais do que passarinhos que eram capturados porque não havia o que comer em abundância. E essa cultura de hoje, que você lembra muito bem, que agora virou até chique, né? Ir na galeteria e tal, ela tem todo um componente de necessidade histórico e que se tornou cultural. Claro. E eu acho que isso é muito interessante, porque se a gente for pensar na própria progressão da nutrição, a ciência moderna da nutrição, ela é um fenômeno relativamente recente, que começou no início do século XX, com a descoberta da primeira vitamina. E que gerou uma série de descobertas, e foram importantíssimas não só em termos profissionais, mas como em termos humanos. Então, a gente precisava vencer isso. E quando a gente vai enxergando, a gente foi passando naturalmente de uma nutrição mais natural, que era feita de pessoas para pessoas, para uma nutrição mais artificial. E eu não estou dizendo que os alimentos são artificiais, mas a gente começa a ter contextos e propósitos que são diferentes. Então, claro que a gente chegar num momento de revolução industrial, hoje a gente olha para trás e isso gerou muitos danos, mas aquilo também foi uma evolução. Então, a alimentação, conseguir ser produzida em escala, nos possibilitou ir adiante. Se hoje é um problema, é porque a gente também tem uma outra visão disso. Então, a gente começa a ver o surgimento de dietas específicas para condições clínicas. Então, já não tem mais o foco no humano, mas o foco na doença. Então, isso é uma das coisas que a gente traz muito quando a gente olha para diferentes camadas da nutrição. E a gente vai vendo que, assim como outras áreas, ela também tem inicialmente um foco mais no produto, quando eu penso na dieta. Então, eu vendo uma dieta, um foco mais no mercado ou num consumidor, quando eu penso numa condição clínica específica, e pode ser qualquer condição clínica específica. Por exemplo, manejo glicêmico, porque a pessoa tem diabetes, hipertensão e assim por diante. E aí a gente começa a expandir para áreas mais invisíveis, que é quando eu trabalho com foco no ser humano, sistemas integrados. E uma das coisas interessantes é que a próxima camada, ela nunca exclui a anterior, ela absorve parte. Então, o que a gente está vendo hoje é uma replicação desse mesmo modelo industrial, modelo cascata, e a gente usa muito essa imagem do Carlitos em tempos modernos, porque é muito isso que não hoje os profissionais só reproduzem, porque a gente aprende assim, mas muito do que a gente vê quando a gente emprega tecnologia. É a ideia de trabalhar com a previsibilidade. Então, de que a gente vai ter sempre a mesma rotina e que se eu tiver sempre as mesmas atitudes, eu vou gerar sempre as mesmas respostas. Quando a gente quebra essa ideia de que existe um melhor para alguém, a gente convida a pessoa a participar desse processo. E aí, como profissional, tu também aprende. Porque eu digo que a maior parte do que eu aprendi em nutrição não é técnico, mas é de viver as experiências e principalmente me abrir para a possibilidade de que existam muitas maneiras de fazer acontecer. Então, quando tu traz isso de que mas pras pessoas, eu me sinto executando uma tarefa, é porque tu tá executando uma tarefa. Tu tem que comer de tantas em tantas horas, tu tem que comer isso, isso e isso. E o que a gente traz é uma outra perspectiva. Em vez de tu chegar com uma demanda para mim e eu criar uma dieta para ti, né? Porque a ideia de demanda, design, implementação, né? E aí chegar na maldita fase de manutenção, que
Eu sempre brinco que parece uma realidade paralela, tipo, é o mundo inverso. Então, tu vai fazer tudo aquilo até que tu vai chegar na manutenção. Gente, a gente não quer ficar parado, a gente não quer que as coisas sejam estáticas. Então, o que acontece? Nesses momentos, tu tira também a responsabilidade. E aí tu começa a responder para mim como profissional em vez de para ti como pessoa. E que talvez seja um pouco daquilo que tu trouxe no começo. Que tu não te preocupa com como tu vai viver aquela refeição ou como vai ser a tua dieta. Parece o tempo todo que tu tá tentando atender a expectativa de alguém. Sempre. E isso não se sustenta. Até porque, ouvindo aqui a tua explicação, na minha cabeça surgiu um pensamento, me ajuda aqui a ver se tu concordas. A gente vive numa época que se tenta dizer que nós somos especiais. Né? O banco diz assim, Tobias, você tem exclusividade. Né? Programa de milhas, você tem exclusividade. O volume de modelos de automóveis também, ele passa essa ideia de que hoje eu posso ter um carro para mulheres jovens, mulheres mais velhas, homens, entendeu? Quer dizer, aquela ideia de que realmente eu sou visto. Porém, você fez uma descrição aqui muito interessante de que, na verdade, essa coisa industrial, ela já prepara o seguinte, olha, daqui a pouco vai ter gente com diabetes, então a solução está aqui, para quem está só acima do peso está aqui, quer dizer, viramos números, e por isso que o Tempos Modernos é um exemplo melhor aqui, para a gente usar agora, né? E quem não viu esse filme é do Chaplin, especialmente os primeiros 36 minutos, depois a história vai para um pouquinho para um outro lado, mas o exemplo que a gente está dando, ele fica ali até os 36 minutos, que é a coisa do tudo igual, mesmo movimento, mesmo pensamento, né? Quer dizer, você tem lá, vamos imaginar assim, 10 pacientes para atender no dia, e do primeiro ao 10º, a resposta é sempre a mesma. Quer dizer, não vai funcionar. Porque isso acaba sendo só um número. Eu fui o número 7 hoje na vida da doutora Francisca. Só isso. Quer dizer, o que ela ofereceu para uma gestante de 8 meses, acabou oferecendo para mim também. Obviamente que aí o resultado vai ser sempre terrível, né? Não, e não vai ser terrível só para a pessoa. É terrível para o profissional. Uma das coisas que a gente viveu ao longo dos últimos meses como um centro de estágio em nutrição clínica e até mesmo gerando algumas validações sobre a abordagem, o modelo de negócio, a gente viu que existiam profissionais sensacionais que estavam abrindo mão, que não queriam, não desejavam trabalhar com nutrição clínica exatamente por não acreditar nesse modelo. E uma das coisas, até trazendo também, eu acho que eu vou pular agora para o fim do filme, até mesmo em tempos modernos, o final do filme traz muito de como ele se encontrou, quando ele saiu daquela coisa de execução. E eu particularmente adoro aquele filme e a gente fala muito dele, mas é a ideia da espontaneidade, da criatividade. E, assim, uma das coisas é entender que a realidade hoje, ela se integra a uma série de evoluções tecnológicas, né? E se a gente for pensar, apesar da gente pensar de forma linear, onde uma coisa encerra e eu começo outra, o que a gente vai vendo é que as revoluções, elas vão se sobrepondo até a gente chegar no momento que a gente está. E quando tu trouxe os exemplos de ser especial e ser único, uma das coisas é que muitos desses modelos que tu traz como exemplo, eles são modelos que ainda atendem uma lógica de escala. Então, o que a gente vai vendo a partir de agora é a aplicação disso e o como a internet possibilitou isso. Então, existem as 4 forças da internet que acabam tangibilizando muito do que a gente vive hoje, que é a ideia de que tudo que puder ser automatizado será automatizado, tudo que puder ser distribuído será distribuído, personalizado será personalizado, e tudo que puder ser... Agora me faltou a última. Mas a gente vai vendo que tudo isso vai se replicando na nossa vida. Tudo que puder ser digitalizado será digitalizado. E isso vai replicando na nossa vida. E, de alguma forma, trouxe a ideia de que
Sim, eu posso ser especial, eu posso ter a minha seleção, eu posso ter um aplicativo que vai me conhecendo e vai me sugerindo coisas de acordo com quem eu sou, e eu não estou dizendo que isso é problema nenhum. Mas uma das coisas que tecnologia nenhuma vai fazer é quebrar o padrão. Então, aí começa a vir a ideia do humano de volta. Que eu vou usar toda essa tecnologia, eu vou usar toda essa disrupção em diferentes aspectos, mas eu vou integrar para a vida de alguém. Então, no momento em que eu vejo, por exemplo, aplicativos que estão o tempo inteiro te dizendo o que é melhor, né? Então, agora toma água, agora come. Levanta um pouco. Agora levanta um pouco. Agora... Ok, eu entendo que muitas dessas atividades a gente não precisa pensar o tempo inteiro. Eu posso terceirizar isso. Lembretes, ok. Mas primeiro eu tenho que pensar. Então, primeiro eu tenho que entender como é que tudo isso se relaciona para daí eu terceirizar a decisão. Só que a gente já parte de alguém decidindo por ti. E tem um detalhe aí também, né? Veja, a tecnologia, ela nos identifica, mas ela não nos vê. Claro que eu estou usando um exemplo aqui mais poético, mas ela não nos vê. E aí... o teu paciente, ele se sente visto no consultório, porque, veja, o aplicativo me identifica. Né? Ó, ali vai um ser humano, pode até, inclusive, liberar o celular, dependendo da marca do aparelho e tal, né? Ele faz um escaneamento da face. Ok, ele me identificou. Mas a gente tem uma necessidade que a tecnologia não está conseguindo. Aliás, a ciência tentou, desde a Revolução Francesa, né? E o Iluminismo. Não conseguiu. Agora a tecnologia também não, que é suprir a carência de ser visto, não só identificado. Eu acho que um dos pontos que, para nós, até agora em termos de semântica, faz toda a diferença, a gente não tem paciente. Eu trabalho com pessoas. Então, isso é uma das coisas que a gente está tão acostumado e que faz parte do senso comum. Tipo, a ideia de paciente... Não, é todo mundo igualmente ativo no processo. Então, o ser visto é ser parte, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Se a gente for ver também os avanços que estão acontecendo, a gente está cada vez num mundo mais tecnológico. Mas cada vez mais as pessoas buscam conexões profundas. E tem uma das frases que eu gosto muito, de uma das explicações que eu gosto muito, que são conexões de alta qualidade, que são interações que a gente tem, onde as pessoas se sentem energizadas. E tanto faz se isso é digital ou presencial. E tanto que a gente vai ver que grande parte das novas tecnologias que estão sendo integradas para construir novas coisas, e eu posso falar do metaverso, o que a gente vai vendo quando a gente chega numa ideia de metaverso? Que a tecnologia está convergindo para criar relações melhores entre as pessoas. Então, tornar mais real, apesar de artificial, tornar o contato mais próximo. Então, a pessoa, ela é vista no momento em que ela está ali. Então, exatamente essa ideia de tirar o contexto de paciente, porque o paciente, ele vem também na ideia de que a pessoa espera paciente, que outro decida por ela o que é melhor. Então, quando a gente fala de criar junto, é colocar todo mundo na mesma. Claro que o profissional não vai viver todos os desafios em tempo real, mas ter um ponto de segurança, onde tu tem um espaço para conversar sobre coisas que talvez não estejam nem pareçam conectadas. E essa é a grande mágica da nutrição, e agora eu vou dizer nutrição nos tempos modernos, a nutrição do novo agora, que ela é complexa, ela não é mais um problema simples. Então, aí acaba todo o contexto de que para um problema eu tenho uma solução. Então, se eu tenho 10 pessoas que têm a mesma condição, a resposta é sempre a mesma. E isso é muito interessante quando as pessoas voltam e elas têm intervenções de outros profissionais. E, principalmente, profissionais que tendem a ver a ideia de que a alimentação ou o contexto, independente do que o desfecho que está se avaliando, ele é linear. Então, muitas vezes
eu recebi recentemente uma cartinha, que eu achei sensacional, com uma conduta que eu deveria tomar por um problema que a pessoa referiu. E o problema era super simples, tipo, ela estava com mais fome no final da tarde. Então, o outro profissional que estava acompanhando disse, fala para a Francisca colocar mais proteína na tua dieta. E eu olhei com uma cara de, tá, vamos entender primeiro o que está acontecendo. E aí a gente foi conversando e ela me dizia assim, eu trouxe a carta, mas eu não queria te trazer, porque eu já sei qual é o problema. E aí a gente foi, até que o problema não era o que a gente o que o outro profissional estava enxergando. Era uma coisa muito mais simples de resolver. Ela não estava comendo de tarde porque começou a ficar mais corrido, ela assumiu outras responsabilidades, outras tarefas, e ela não estava conseguindo comer. Então, essa ideia de que, e isso é uma das coisas que eu falo muito, que o problema que a gente vê nunca é o que a gente tem que resolver. Então, quando eu trabalho com a ideia de pensamento linear, eu enxergo o problema e para todo problema tem uma solução. Quando eu começo a olhar para a alimentação de forma complexa, eu entendo o que está acontecendo, mas eu procuro o que está levando aquilo. Agora, você não recebe reclamações, porque dentro dessa visão que a gente está abordando aqui, do industrial, né, da linha de montagem da nutrição, você não recebe reclamações do tipo assim, não, pera um pouquinho, eu vim aqui para pegar uma dieta. E agora a Nutri quer conversar comigo, quer saber como é que está a minha vida, porque a gente está vivendo hoje um mundo muito superficial também, né? Não sei se tu concordas comigo. As relações, por vezes, são superficiais, os sentimentos são superficiais, e quem sabe também a hora da nutrição se torna superficial quando eu vou na Nutri e diz assim, doutora Francisca, eu quero uma dieta que eu perca 10 quilos em um mês, e aí não vai vir essa dieta como eu imaginei. Não tem acontecido de algumas pessoas reclamarem para ti assim, tipo, cadê aquela resposta rápida e simples, a mágica de preferência? Sabe que eu vou dizer que no começo isso acontecia com muito mais frequência, mas com o tempo, o que começou a acontecer? As pessoas buscam, né? Por quê? Porque essa experiência do um diz e eu executo, né? Um define, o outro executa, não é diferente de uma experiência no Google. Claro. Então, uma das coisas é que quem nos procura não é a primeira dieta. É exatamente no momento em que tu entende que tu vai ter que fazer parte daquilo. Aliás, o pessoal não chega com essa coisa de, não, eu vi no Google que eu preciso comer isso e aquilo, eu só quero que tu monte. Já não fizeram isso contigo? Já fizeram. E eu acho que é muito interessante ouvir o que tá, essas coisas. Porque as pessoas são grandes fontes de informação. Então, eu brinco que a maior parte dos movimentos e burburinhos que estão acontecendo, eu sei porque começa a circular no meu consultório. Então, mas é exatamente isso, não se trata de execução, se trata de criação. E aí sim, não é sobre fazer nutrição, é sobre pensar nutrição. E essa é a parte mais difícil, mas é o que se sustenta em longo prazo. Claro. E eu não digo em longo prazo no sentido de, a melhor dieta vai ser única na vida inteira. Não, mas é algo que a pessoa engaja. E não é que ela adere. E eu acho que esse ponto é muito interessante. Quando tu falas em engajamento, seria no sentido de pensar a nutrição como um estilo de vida permanente. Ou seja, não farei mais dieta e sim farei reflexões para buscar dentro do momento que eu estou vivendo aquilo que é melhor. Por isso dá bastante trabalho. Não, e é interessante porque eu não tinha parado para olhar desta forma, sabe? De o que realmente representaria. Mas uma das coisas é a ideia de impermanência também. Então, é uma nova forma de pensar, porque no momento em que a gente pensa, a gente vai se desenvolvendo. E aí tu vai ficando bom naquilo. E se é uma coisa de mudar um hábito, eu acho que é um pouco mais profundo. Porque o hábito, ele nada mais é do que a automatização da cultura. Então,
toda vez que eu escuto mude um hábito, eu tenho revertérios. Porque mudar um hábito é mudar a automatização. Eu preciso mudar as soluções. E aí, quando a gente foi falando no começo de estilos de alimentação que viraram dietas, que viraram cultura, o que a gente vê no fundo foram as soluções que as pessoas criaram para viver naquele momento. Então, quando a gente fala sobre pensar nutrição e expandir esse pensamento, a gente fala em criar novas soluções. Logo, eu saio do campo do hábito para ir para um campo de cultura. Pequenas novas culturas. Uhum. E muito para entender que o mundo que a gente vive hoje e as soluções que a gente tem, as soluções que a gente tem, na verdade, resolvem problemas que não existem mais. Então, assim, porque no final de semana pode. Gente, hoje pode a hora que quiser. Exatamente porque a gente não vive mais um mundo de escassez. A gente vive um mundo de abundância. O problema hoje não é lidar com a falta, é aprender a lidar com a presença. Então, a gente começa a ver que a gente vai reproduzindo soluções que não têm a ver com o mundo que a gente vive hoje. E eu acho que isso é muito interessante, que são reflexões que a gente faz vivendo a melhor dieta, criando a melhor dieta. E quando eu falo de engajamento e não de adesão, acho que tem alguns pontos que se refletem nisso, mas um deles é de enxergar que engajamento é entender que existe uma jornada a ser percorrida. Então, toda vez que a gente começa um projeto, e eu não falo agora nem só um projeto dietético. Tu diz isso para que, eu não quero usar a palavra paciente, né? Que a pessoa entenda que a pressa de chegar no objetivo não vai ser amiga, e sim o trajeto. É mais ou menos como a felicidade. A felicidade, a gente sabe que está no trajeto e não na linha de chegada. Isso vale também para esse novo pensar da nutrição. Quer dizer, cara, para de pensar naquele peso ideal e a geração de ansiedade que isso vai apresentar como consequência, e pensa num prazer da trajetória. Será que é possível imaginar eu sentir um prazer agora numa trajetória de novos hábitos de nutrição? Eu não queria usar dieta também, mas só para contextualizar. Uhum. Será que é possível imaginar isso? Na verdade, é o que a gente vive todos os dias. E uma das coisas que eu acho que, sempre que a gente fala de ansiedade, sempre tem o deslocamento do pensamento para o futuro. E muitas vezes, em termos de alimentação e nas relações corporais que a gente tem, a gente tende a usar isso como um limitador. Então, eu começo um processo porque quando eu emagrecer, aí eu vou. E aí é muito interessante como isso se desenrola, porque o que acontece? Como tu não vai vivendo outras coisas, porque tu só vai te dar permissão para aquilo no momento em que tu cumprir uma tarefa, e aí olha como o nosso modelo de pensamento é cascata. Eu posso me esconder embaixo da mesa enquanto tu fala sobre isso? Não, eu quero que tu me olhe para me esconder de vergonha, porque assim, é muito perfeita a tua fala agora. E aí a gente vai vendo como uma coisa, ela tem que ser finalizada para que eu possa viver a próxima. Isso é extremamente industrial. E sabe o que me incomoda muito nisso? Porque a gente sabe que o cérebro está te enganando, né? E ao mesmo tempo esse engano ele te dá um alívio. Uhum. Tá, esses dias uma pessoa que mal me conhecia, a gente começou a conversar sobre algumas coisas, assim, papos aleatórios, e de repente eu falei, olha, eu sonho em voltar a jogar bola, eu falei para ela. Uhum. E ela, por que você não está jogando bola? Eu falei, olha, eu tô com um excesso de peso e a hora, olha aqui, quando eu atingir determinado peso, eu volto a jogar. E ela disse assim, não, Tobias, volta a jogar agora. E aí eu fui embora pensando, olha como o nosso cérebro funciona, né? Porque quando eu digo assim, Francisca, eu vou jogar bola, mas quando eu atingir tal peso, o que acontece nessa hora? Não dá um alívio? Quer dizer, não é que eu não estou fazendo o que eu quero, eu vou fazer. Quando? Quando acontecer tal coisa. É terrivelmente enganoso essa forma de pensar. E aí, o que acontece? Tu vai te privando progressivamente das coisas que te dão prazer. E aí,
É fácil a alimentação ser o único. Esse progressivo é doído, né? E assim, quando tu vê, a comida é o único prazer. E tu começa a ver o quão insano isso vai se tornando e o quanto purgativo, porque aquilo que te impede é aquilo que te dá prazer. Eu recebi esses tempos uma pessoa que me buscou dizendo que ela me buscou porque ela não queria mais deixar de viver nada na vida dela. Então, essa ideia de... E ela já tinha chegado nesse ponto de a comida ser o último prazer? Ou estava se dirigindo para? Então, estava num momento em que o desconforto físico, o desconforto emocional que aquilo causava, impedia ele de fazer o que ele queria. E ele disse, chega, né? Eu não quero mais viver, eu não quero mais deixar de viver absolutamente nada. Porque isso é uma das coisas, no momento em que tu começa a tentar, e o tentar é uma coisa que já está fadado a dar errado. Então, o tentar já te acomoda que se não der certo, tudo bem. E eu sempre cito a frase do Yoda, que é faça ou não faça, tentativa não há. Até mesmo para entender que se eu tentei é porque primeiro eu fiz. Então, e aí, não deu certo e tá tudo bem, bola pra frente. Mas quando ele me falou isso, tu começa a ver o quanto as coisas começam a ser maiores do que a própria alimentação. E aí retoma isso, tipo, quando eu emagrecer, aí eu vou jogar bola. Tá, mas joga agora, emagrecer vai acontecer. Então, é exatamente tu ir abrindo a tua vida e tirando um pouco dos limites. Porque a alimentação e o impacto dela, muitas vezes, passa a ser um limitador de vida. Então, tu deixa de viver o que realmente te interessa. E, geralmente, são as coisas que nos dariam prazer, como se a gente não pudesse ter prazer por estar acima do peso ou porque a alimentação ainda não foi resolvida. Porque existe uma cascata na vida, né? Então, eu tenho que cumprir uma coisa para daí eu fazer outra e daí eu para fazer outra. E o peso começa a ser um grande marcador. Tanto que eu digo que os melhores desfechos que eu já vivi, e esses são os melhores desfechos que a gente vive, não tem nada a ver com a alimentação. É o que a pessoa passou a fazer a partir do momento em que ela se resolveu. E aí, tu vai ver as pessoas despontando para coisas que elas nem imaginavam que elas eram capazes. Então, tu acaba associando esse desempenho nutricional a toda a vida. Na tua experiência de consultório, o indivíduo que conquistou resultados não foi só a perda de peso, mas tu percebeu o crescimento dele em outros aspectos da vida. Sim, por quê? Porque tu usa a alimentação como um meio para desenvolver habilidades. Então, quando tu tira a ideia de certo e errado, quando tu começa a enxergar que não existe um caminho certo, e tu começa a viver com leveza o processo. Então, existe uma dinâmica de processos, isso acontece para qualquer inovação. Então, sempre que a gente pensa em projetar, em co-criar a melhor dieta, a gente está falando de inovação, que nada mais é do que tornar o que as pessoas fazem muito mais fácil para elas, muito melhor. E nesse sentido, o que acontece? A gente olha para o trajeto e existe uma jornada que é quase que natural, que quando a gente começa alguma coisa, a gente começa com esperança, né? De que vai dar certo, que vai ser muito legal, que depois vai ser ainda melhor. A famosa motivação, né? E aí, ao longo do processo, tu entra num vale que eu brinco que é o vale da desesperança. Que parece que não tá dando certo, que tipo, eu não consigo fazer. Mas essa é a fase onde se tiram os melhores insights. E são esses insights, são essas habilidades que tu foi desenvolvendo ali que te colocam numa zona de segurança de novo. E aí, tu começa a ver que a parte mais difícil do processo não é acertar, é aprender a errar. E isso para várias coisas na vida. A gente não foi treinado para aprender, para errar. A gente foi o tempo inteiro, a vida inteira avaliado pelo acerto. E não tem como a gente não transpor isso para outros aspectos e para alimentação. Então, se existe uma maneira, quer dizer que existe uma resposta pré-determinada. Ou é A, ou é B, ou é C, ou se não é nenhuma das três, vai ser a D que vai misturar tudo ali. E aí, quando tu vê que tu vai
aprendendo, tu torna o caminho legal. Porque, tipo, tu não tá errando, tu não tá fracassando, muito pelo contrário. E o Simon Sinek traz isso, que é quem desenvolveu o Golden Circle, o Círculo de Ouro, a ideia do porquê, o que e como, né? Então, que parte de uma visão mais interna e vai expandindo. Ele fala de a gente tirar um pouco, porque se usa muito no design thinking, a ideia de fail fast, ou de fale rápido para ter sucesso mais rápido. Mas muito a ideia de fall fast, então de caia rápido para ter sucesso mais rápido. Então, a gente não aprende quando está tudo certo. A gente aprende quando a gente tem que criar novas soluções. E quando a gente coloca a construção da dieta nesse âmbito, a gente começa a ver que a alimentação e a dieta, ela tem muito mais... o nosso papel é muito mais estratégico e tático. Então, por isso que o que a gente faz é realmente dar para as pessoas, abrir o código das dietas, porque existe uma lógica. E eu abro o código porque se todo mundo entende, tipo, todo mundo consegue fazer. E aí volta a ideia de que dieta, a melhor dieta, ela tem que ser algo tão simples, que ela possa ser uma escolha. Deixa eu te perguntar, hoje em todo o Rio Grande do Sul, pelo menos nas escolas privadas, iniciou o chamado novo ensino médio. Onde é que entraria o pensar nutrição? Você acha que deveria fazer parte como uma disciplina das escolas? A nossa cultura, né, o que se sabe sobre nutrição não está muito longe de um ideal? Como é que tu enxergas isso? Então, trazendo na perspectiva do novo ensino médio, talvez eu não tenha uma posição sobre como entraria. Mas uma das coisas que a gente vê nas escolas e que tem sido uma tendência cada vez maior é trabalhar também a ideia de soft skills. Então, é trabalhar o desenvolvimento de habilidades. E nesse sentido, a alimentação, ela passa a ser um bom mediador, porque ela está muito associada à resolução de problemas, à criatividade, a várias outras coisas. Então, talvez a alimentação, ela realmente não precise ser uma disciplina. Ela precise permear as outras disciplinas, porque senão parece que a alimentação ela não faz parte do resto. A dieta é uma coisa desconectada do resto. Então, quanto menos barreiras, quanto mais transversal as coisas forem, mais tu consegue entender que tu vai ter habilidades que vêm de outras áreas e que tu pode aplicar ali. E talvez isso seja muito mais simples, porque a gente acha muito que a alimentação eu tenho que desenvolver uma nova habilidade, que eu tenho que fazer uma coisa que eu nunca fiz. Muitas vezes eu pego habilidades, coisas que eu já sou bom fazendo, e aí eu ponho adiante. Então tem uma frase que eu gosto muito de dizer que as pessoas elas não querem fazer o que elas amam, elas querem amar aquilo que elas são boas fazendo. E aí quando tu pensa em alimentação e dieta, principalmente no ponto da frustração de que eu não sou bom nisso, gente, tu não vai continuar fazendo. A gente quer fazer uma coisa que a gente é bom, que a gente sente que a gente sabe fazer. Senão a gente perde o interesse. Então, a ideia de motivação, tipo, uhul, vamos mudar a dieta e agora... É um tiro muito curto. E a motivação, ela pode te fazer sair de um estado de inércia. Mas dali pra frente, se tu não estiver aprendendo nada, tu não continua. Perfeito. Antes da gente continuar... Fala para o pessoal que está nos ouvindo agora quais são as formas de acesso, né, ao teu trabalho. Se tem Instagram, redes sociais, para quem quer saber um pouquinho mais. Ainda antes do final a gente vai falar um pouco mais, eu quero que tu apresente um pouco mais detalhadamente, né, o teu trabalho para as pessoas, mas nesse momento, assim, quem quiser encontrar a doutora Francisca Moselli, aonde está? Então, hoje a gente tem o nosso site. Nós somos parte do ecossistema de inovação do Tecnopuc, então somos uma das startups que faz parte. A gente está no Instagram, então site, como nos achar é muito fácil.
Então, o nosso site é www.nutritionthinking.co e esse é o nosso Instagram também. Então, para os dois. Para os dois. E o LinkedIn é a mesma coisa. Eu percebi ali no Instagram que tem cursos para quem quer fazer. Do que se tratam esses cursos? Então, a gente começou uma iniciativa de trazer, não só para nutricionistas, mas para todos aqueles que se envolvem de alguma maneira com a alimentação, e isso quer dizer todo mundo, novas perspectivas sobre alimentação. Então, no final do mês de janeiro, a gente começou uma série de masterclass para falar sobre a nutrição do novo agora e trazer assuntos que fazem parte da alimentação, mas que não são falados. Então, exatamente para colocar todo mundo a pensar junto em novas soluções. Então, isso tem acontecido uma vez por mês, geralmente no último final de semana na última segunda do mês, e deve perdurar. Agora a gente vai avaliar novos formatos, voltando um pouco mais possibilidade de presencial, para exatamente engajar as pessoas nesse movimento de transformação. Então, o que a gente faz no Nutrition Think, ele já não é mais só uma abordagem, ele é um movimento de transformação da nutrição. E por isso que nosso Instagram, ele tem a gente fez um manifesto quando a gente começou ele, exatamente para mostrar que a gente fala de colaboração e a gente fala de criar junto em tudo que a gente faz. E a gente tem um manifesto, que é o nosso manifesto 1 para 1. Então, que todo mundo que nos segue, a gente segue. Porque se a gente é relevante para alguém, essa pessoa também tem que ser para a gente. Então, a gente também quebra a ideia de que existe uma hierarquia onde tu me segue. Não, a gente compartilha essas visões, exatamente para criar um espaço que seja compartilhado. Então, ali no Instagram, nutricionistas que estejam nos ouvindo e que queiram saber mais, aprofundar, podem, e leigos como eu também encontrarão algum conteúdo para também pensar melhor, né? Realmente é um trabalho muito, muito interessante. Eu sugiro que você dê uma navegada ali no Instagram, siga esse trabalho, né? Compartilhe com quem você acha que precisa, que todos nós temos algum familiar, algum amigo que por anos está com essa história assim, cada final de ano, mas esse ano eu vou emagrecer, e a gente vê a frustração da pessoa. Então, de repente, aqui se abre realmente uma porta para uma nova realidade nesse sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Onde é que entra aqui no que nós estamos conversando até agora, e vamos dar uma amenizada um pouco aqui, o se envolver com a produção do próprio alimento? E eu não estou dizendo que todos nós vamos agora nos tornar chefes, não é nesse sentido, né? Mas até onde vai nesse novo pensar, né? Eu confesso para ti que eu estou aqui, me faltam ouvidos para captar tudo que tu está dizendo, né? Ainda bem que a gente tem gravado e dá para ouvir quantas vezes quiser, porque realmente é muito bom te ouvir falar, é muito bom ouvir alguém que entende do que está falando, realmente é muito enriquecedor aqui para o nosso canal. Até onde vai esse envolvimento meu com o meu alimento? Então, uma das áreas que tem se desenvolvido bastante é a ideia de food literacy, né? Então, letramento em alimentação saudável. E a gente vê que literacy, esse letramento, ele se espalha para outras áreas, né? Uma das coisas, quando a gente olha de forma teórica, e eu tive a oportunidade de dar uma disciplina no pós-graduação em nutrição, alimentação saudável e empreendedorismo, que tinha essa temática, era muito interessante de enxergar o que a teoria traz sobre. Então, que é uma série de habilidades que envolvem, acho que desde o pensar ao executar, ao comer. Então, uma das coisas é que muitas vezes se define o como deve ser. Mas na prática não é assim que acontece. E uma das coisas, quando a gente fala de produzir o seu próprio alimento, de qualquer maneira a gente vai se envolver, independente de que em grau de proximidade com a produção. Então, uma das coisas que eu sempre falo, e quando as pessoas me perguntam é, tu tem uma receita? Eu sempre falo, eu não cozinho.
mas eu sei onde conseguir. Então, muito do que a gente ouve como uma verdade absoluta que eu tenho que o tempo inteiro produzir, o que eu estou comendo, porque eu vou comer mais saudável, em parte, base dessa visão vem de estudos norte-americanos. Então, é óbvio, pensando num contexto de Estados Unidos, onde a alimentação junk food é uma coisa tão vasta e tão mais acessível, que se as pessoas comerem em casa, elas vão ter uma alimentação melhor, mais saudável, mais cuidada. Mas será que na nossa realidade hoje isso é absoluto? Ou eu tenho que entender, dentro do contexto que eu estou vivendo, quais são as opções que eu tenho? E isso faz com que nada seja 100% bom ou 100% ruim. Então, a gente pode demonizar aplicativos de delivery, mas, ao mesmo tempo, por que ele não pode ser parte do meu plano B? Se eu não souber o que fazer, eu tenho uma escolha lá. Porque não existe nada mais desesperador do que estar com fome e abrir um aplicativo desses. Tem 1 milhão de opções. E tu não está ali criando uma solução, tu está resolvendo um problema. Eu abro os aplicativos e me lembro de Kierkegaard. A eterna angústia, né? A angústia te acompanhará. Quando? Quando você abre o aplicativo de comida, porque se tivesse apenas 1 ou 2 era mais fácil. Mas são milhares. E aí tu começa a ver que o pensar nutrição, ele tem um deslocamento do momento de decisão. Então, tu não decide no presente. E vai parecer engraçado quando a gente fala que a ansiedade é o pensamento no futuro, mas eu crio o futuro. Eu planejo o futuro. Então, no momento em que as coisas acontecem, eu não tenho que tomar grandes decisões. Eu tenho que executar o plano que eu mesmo criei. E tem uma entrevista que eu gosto muito do Obama, na época que ele era presidente, e que ele falava que ele tinha 2 ternos. Então, porque ele tinha decisões mais importantes para tomar no dia do que o que ele iria vestir. E ele dizia que as melhores decisões eram tomadas de manhã, porque ao longo do dia, tu ia ficando mais cansado e quase que progressivamente a gente tem uma passagem de criação de solução para resolução de problema. E a alimentação acaba sendo isso. Então, o que a gente começa a ver? Que a gente está sempre apagando incêndio na alimentação. E o que parece liberdade, na verdade, é uma resposta a partir do que tinha na hora. Tu também não está decidindo. Então, a ideia de que eu posso comer o que eu quiser, mas tu não está comendo o que tu quer. Porque se fosse o que tu queria, não era aquilo. Tanto que tu pode ver que dentro desses aplicativos, a gente sempre pede as mesmas coisas. Porque eu tenho um problema, eu preciso de uma solução rápida. Agora, tipo, se eu olhar para esse mesmo aplicativo, quando eu não tô com fome, pensando se eu precisar de um almoço, vai ser desse lugar? Quando chegar o momento e tu não conseguiu, tu só põe em ação o plano. Tu não precisa pensar. Então, é um pouco estranho de olhar isso, mas é muito a ideia que a gente não tem que ser bom em tudo. E eu sempre cito uma história pessoal minha sobre desenvolvimento de habilidades. Que há muitos anos atrás, quando eu conheci a pessoa que veio a ser meu noivo, e agora não é nada, eu fui para casa dele com a mãe dele e uma amiga minha me disse assim: Francisca, olha só, a mãe dele acha super importante uma mulher que ajuda na casa, que lava uma louça, que passa uma vassoura, que assim, é bem a minha cara se vocês estivessem me vendo. E isso é importante e tal. Tá, tudo bem, fui lá, coloquei a fantasia da pessoa que super organizada. Toda simpática. Nossa, super prestativa. Um amor de pessoa. E aí, eu me lembro que teve um dia que eu tava lavando a louça. E daí ele me disse assim: amor, deixa que eu lavo, tu lava muito devagar. Gente, essa habilidade, lavar uma louça, não é uma coisa que eu queria desenvolver. Então, o que aconteceu? 10 anos depois, eu nunca mais tinha lavado uma louça. Por quê? Porque eu não era boa naquilo. Então, quando a gente coloca essa ideia de que eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que saber, mas tu realmente quer saber fazer isso? Porque muitas vezes e será que não dá pra gente ampliar?
Quer dizer, não é nem a questão de querer saber, mas será que eu quero ser bom naquilo ou apenas executar uma tarefa simples? Por exemplo, pensar no teu exemplo aqui, eu não tenho nenhuma vontade também de me tornar um expert em lavar louça. Sim. Mas é preciso fazer isso eventualmente, né? Também não tenho nenhum contentamento em levar a roupa para a máquina. Mas se eu não fizer isso sozinha, ela não vai. Claro. Né? Então, peraí, será que não essa coisa do perfeito que a gente também vive, nós falamos agora há pouquinho, né? Essa ideia de que tudo tem que ser aquela propaganda da margarina, né? Tudo é lindo e tal. Também não é uma questão de maturidade a gente entender que não, tem dias que a gente vai estar ali com aquela cara meio amassada, a louça vai ser lavada, assim, sem muita vontade, e que eu vou fazer lá o meu alimento de repente, eu não sou nenhum chefe, e tudo bem. Não é por aí? Claro! E eu acho que é essa a ideia. Não vai ser perfeito. Não seria uma vida mais leve, inclusive? E aí pega tudo, não só a nutrição. E eu acho que isso que tu falou é um dos motivos de trabalhar com alimentação ser muito legal. Porque tu coloca na prática essa ideia do imperfeito. Não vai ser perfeito o tempo inteiro, não vai ser linear. As coisas vão acontecer e a gente vai aprendendo a lidar. E muito do que acontece é que habilidades que a gente desenvolve ali, quando a gente está trabalhando no projeto da dieta, a gente usa em outros aspectos. E é essa leveza. A ideia é que não tem que ser perfeito em tudo. Porque muitas vezes a gente não faz porque a gente quer que seja perfeito. Sim, espera uma condição de perfeição e aí de novo o cérebro, né? A hora que eu for bom, eu começo a executar. E tu sabe que isso é uma coisa muito interessante quando a gente pensa que a dieta, ou a melhor dieta, ela vai acontecer num momento de vida onde está tudo bem. E eu, particularmente, vivi isso, achei isso durante muitos anos, principalmente quando eu me formei no começo. Eu achava que cuidar da alimentação, de estar bem com tudo isso, aconteceria quando eu já tivesse conquistado tudo. Então, eu já tivesse um carro, já tivesse casado. Enfim, a vida estava como ela deveria estar. Aquele gabarito de felicidade, não é? Exato. E aí, com o passar do tempo, para mim foi ficando cada vez mais claro que a alimentação, ela faz parte da transformação. Então, ela faz parte do que a gente quer que aconteça. E é ali. Então, a melhor dieta, ela não acontece em situações de temperatura e pressão normais. Acontece no meio do caos. E isso é muito legal. Porque a gente vive um mundo que é muito instável, que ele é extremamente imprevisível. E se a gente tenta o tempo inteiro fazer dar certo, a gente não consegue absorver essa flexibilidade das coisas. E isso em tudo, né? Então, eu vejo cada vez mais, e exatamente por trabalhar isso e trabalhar dessa forma, entendendo muito mais a alimentação, a dieta, como um processo de aprendizado, que a gente fica muito mais leve com outras coisas na vida. Então, muitas coisas eu já deixei de fazer porque eu queria que fosse perfeito. E aí estão lá, esperando, um dia vai ser perfeito, só que só seria perfeito se eu estivesse aprendendo errando. Então, tanto que hoje, muitas vezes, eu fico horas e horas errando uma coisa até ter o insight de como fazer. E isso eu acho que é muito interessante. É quando tu não te cobra... É uma releitura do Thomas Edison. Mais de 1000 formas de não fazer uma lâmpada, seria isso. Perfeito. E é exatamente isso, sabe? Tu vai aprendendo e aí a gente vai desenvolvendo novas habilidades, a gente vai aperfeiçoando coisas. E muito quando eu falo de alimentação, eu gosto muito de trazer a ideia de flow do Mihaly, do professor Mihaly. Então, ele é um dos precursores da psicologia positiva e ele traz muito a ideia de flow, de fluidez. E é muito legal a história dele e eu gosto muito tanto que eu fiz um pós em psicologia positiva, porque era a oportunidade de ter aula com ele ainda em vida, né? E ele começou a vida dele, os estudos dele, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele tinha um questionamento muito importante que era como que as pessoas poderiam voltar a ser felizes depois de terem perdido tudo.
E com o tempo, ele foi expandindo as áreas de atuação e começou a trabalhar com criatividade e performance. E dos estudos que ele foi fazendo, e aí trabalhando com grandes artistas, músicos, grandes empresários, atletas, enfim, pessoas que viviam em alta performance, ele começou a identificar que existia um estado que essas pessoas chegavam, onde elas eram tão absorvidas por aquela atividade que elas perdiam completamente a noção de tempo, necessidades fisiológicas básicas, e ele deu o nome a esse estado de flow, fluidez. E ele diz que o estado de fluidez, ele acontece quando um grande desafio encontra um alto grau de habilidade. E quando a gente fala de alimentação e de dieta, a gente olha só para o desafio. Então, não tem como tu não ficar numa zona de ansiedade. E aí, o que acontece? O que a gente faz? A gente não olha para o desafio, a gente olha para as habilidades. Então, naturalmente, ao desenvolver habilidades, as pessoas elas saem dessa zona de ansiedade para uma zona de que ele chama de excitação, que é um momento em que tu começa a ver, tá, mas eu consigo fazer e dá certo, e pô, é legal, nananã. E ao passar do tempo, a gente vai desenvolvendo mais habilidades para chegar numa zona de flow. E é muito interessante como os processos dietéticos acabam se encaixando nesse modelo, porque chega um ponto em que, se eu sou muito habilidoso para uma coisa e eu começo a encarar o desafio como não tão legal ou tão desafiador, eu começo a entrar numa zona de controle, né? E aí eu posso naturalmente progredir para uma zona de apatia naquilo. E esse eu acho que é a grande sacada, é enxergar que são esses os pontos que a gente faz um spin-off para outro processo. Então, eu vou partir da alimentação para um outro objetivo, porque eu já aprendi aquilo. Então, eu uso o que eu já aprendi para um novo processo. E aí acaba sendo inevitável que atinja a vida como um todo, não só a alimentação, né? Claro. Voltamos para o início, só que agora compreendendo de fato o que se passava. Então veja, você que está nos ouvindo agora e de repente até está um pouco assustado aqui com tanta informação, percebe o seguinte: se o alimento hoje é a tua principal motivação no dia, ouve de novo aqui o nosso podcast, se precisar, para você perceber que a vida tem que ser mais. Não dá para resumir só a um prazer. Eu vejo isso como aquela tese do Augusto Cury das migalhas de prazer. Eu não sei se isso alguém deve ter falado no consultório, né? A ansiedade, aí eu vou lá e dou vazão a uma coisa quase que animalesca, assim, sem critério nenhum. E logo depois que passa aquele prazer da ingestão, aí vem a culpa. Ou seja, então eu tenho uma migalha de prazer, uma tonelada de culpa, e aí, como eu tenho muita culpa, fazer o seguinte: hoje eu vou pisar na jaca de novo, aí amanhã, ou na próxima segunda, quando tudo estiver perfeito, tempo bom, 23 graus, eu acho que a gente aqui ouvindo a nossa conversa, aqui ouvindo a doutora Francisca, a gente percebe que tem muito de vida pequena, né? Ela está toda educada aqui, mas eu vou falar, né? A vida está pequena, para a gente resumir ela a um doce, às vezes um doce mal feito, inclusive. Isso me dói muito como confeiteiro, né? Um doce mal feito, quer dizer, se você engordar, que pelo menos seja um preparo, né, decente, mas gordura hidrogenada, camadas mal feitas, uma execução péssima. Se a gente está se contentando com isso, é porque a nossa vida está pequena. Exagerei, não? Estou meio filósofo agora, no final da nossa conversa. Eu não vou te dizer que talvez eu não teria coragem de falar para ficar gravado isso. Mas uma das coisas é exatamente isso, sabe? E aí vem da ideia de que existe um certo e um errado. E não tem um certo e um errado. Então, uma das coisas que, se for também para deixar de mensagem, e
enfim, é sempre enxergar que dieta nada mais é do que uma ação na direção de uma intenção. Então, assim como eu posso comer para me sentir melhor, eu posso comer para me sentir pior. E uma das coisas, talvez, seja de entender que aconteceu. Tá tudo bem, segue a vida. E essa ideia de que não é banco imobiliário, que tipo, tu foi pra prisão, então tu vai ficar 2 rodadas sem jogar. Então, se eu comi uma coisa que não era adequado no meu formato de pensamento, amanhã eu começo. Tá, mas a gente nunca deixa de comer. Então, como a gente tem muita ideia de que dieta é saudável, a gente não se dá conta que dieta é tudo que eu comer. Então, por que existe a dieta padrão americano? Não é porque eles comem salada. E é uma dieta. Porque são escolhas que as pessoas fazem. Então, talvez de enxergar um pouco isso, que dieta ou não dieta, a gente está sempre comendo. Sim. O que muda é a intenção. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui. Quais são os perigos das dietas radicais? Sabe aquela que só come isso, só come aquilo? Eu não queria dar nomes aqui, né? Não precisa dar nome, acho que todo mundo sabe. Acho que todo mundo fez em algum momento, né? Quais são os perigos desse tipo de comportamento? Então, tu sabe que tem uma pesquisa que eu acho bem interessante, que talvez resuma qual é o perigo eminente, assim. Tem uma pesquisa no Reino Unido que eles fizeram uma avaliação para ver, em média, quantas vezes ou quantas dietas dessas uma pessoa faria ao longo da vida. 126 é o número. 126 tentativas frustradas de mudar alguma coisa através da alimentação. Pois é um dado altamente significativo, hein? E assim, a maior parte dessas dietas vai durar 6 dias. Que vida é essa? Quase todas começando na segunda. Sim, porque é clichê, né? Tanto que eu brinco que eu não atendo na segunda, porque é muito clichê atender segunda. Aí a frustração é grande, né? Eu quero horário na segunda. Não tem. Não tem. E uma das coisas, talvez, é de enxergar que muito mais do que efeitos fisiológicos ou alterações de padrões fisiológicos que normalmente acontecem, e eu acho que todo mundo está muito ciente disso, eu acho que tem um componente que é muito pior, que é a sensação de tu sentir que tu não é bom naquilo. E uma das coisas que é muito interessante depois de um tempo, e a gente... Eu brinco porque em algum momento todo mundo se tornou o Dr. Frankenstein da dieta. Então, eu pego um pouco de uma dieta e daí eu misturo com a outra, e daí eu combino com a outra, e daí eu crio um negócio que não é que eu não consiga fazer. Ninguém faria, porque não tem lógica aquilo. Só que o que acontece? Eu vou sentindo progressivamente que eu não sou bom naquilo. E se eu não sou bom naquilo, será que eu vou ser bom em outras coisas que talvez eu também queira mudar? Então, uma das coisas é exatamente de ver que muitas dessas dietas, elas exacerbam as coisas que a gente não se sente capaz de fazer. E a gente vai ficando cada vez mais preso naquilo. Então... É um sintoma de um problema maior. E acaba sendo um reflexo também de que tem outra coisa acontecendo. E por isso que me preocupa muito essa ideia de conseguir ou não, de chegar lá ou não. Será que as pessoas já não partem sabendo que não vai dar certo? Será que chegaria esse ponto de não vai dar certo? Sim. Mesmo assim eu vou. Uma autossabotagem já predestinada. Tu sabe que eu acho que isso tem a ver com uma coisa que tu falou antes sobre o conforto cognitivo da relação toda. Eu posso não conseguir, mas eu tô tentando. Acalma. Claro. Ele me acalma. E justifica para ti. Tobias, tá fazendo tal coisa? Vou começar segunda. Não é assim? Acalma. E uma das coisas que mais me deixa nervosa é quando as pessoas me dizem, eu vou tentar. Não, ninguém vai tentar nada. A gente vai fazer ou não vai fazer. Se der certo, legal. Se não, tudo bem. Mas às vezes a gente fala isso do tentar e a gente fica muito tempo tentando, porque tem uma coisa também que eu acho que é bem significativa, assim. E agora, pensando nesses ciclos que a gente vive de não conseguir. A gente falou lá no começo de que muitas vezes eu uso a alimentação como
um ponto para poder fazer outras coisas. E uma das coisas que a gente também tem muito medo é do novo. Ah, sempre. Então, assim, o que eu vou fazer da minha vida no dia que eu resolver isso? E aí, eu posso dizer até por mim, que eu fui me dar conta disso, que eu vivia, que emagrecer, o comer melhor, sempre foi algo que eu quis a vida inteira. Sempre foi um objetivo paralelo na minha vida. E eu me dei conta, depois de um tempo, que toda vez que eu estava chegando lá, eu fazia alguma coisa que me levava a o ponto onde eu sentia o conforto, que era, estou querendo emagrecer, ou estou tentando. E eu tive um momento que eu tive que parar para pensar, ok, isso está acontecendo. Então, eu estou parando um processo, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Então, eu sei como é estar tentando, eu sei como é estar insatisfeita, mas como vai ser quando isso não for um problema? E aí, a gente começa a ver que muitas vezes, no momento em que eu resolvo a ideia da alimentação, eu vou viver outras coisas que eu não conheço. Uhum. E para quem está procurando agora um exemplo, pensa num paciente de cirurgia bariátrica. Porque ele resolve o problema da alimentação, e eu confesso que uma das preocupações que eu tenho com isso é a cabeça da pessoa, porque, veja, se resolve, né? Se resolve, tipo assim, ok, foi feito um procedimento para uma perda de peso e, por consequência, mais saúde. Só que alguém um dia me disse assim, como é que vai ser depois? Já feita a cirurgia e agora não tem mais volta. Se a cabeça continuar com o mesmo padrão, entendeu? Mesma rotina. Esse medo do novo, essa imagem que eu construí agora enquanto você falava. Essa para mim foi a imagem do medo do novo. O problema foi resolvido, entre aspas. Mas e agora? Que realmente eu preciso mudar tudo. Assusta um pouco. Não, e até mesmo, acho que a própria ideia agora, só porque tu trouxe a questão, mas acho que a gente falou muito da diferença entre centrado no problema e centrado na pessoa, né? Uhum. Então, quando tu trouxe, ok, eu fiz o procedimento que vai emagrecer e logo vai trazer mais saúde. Só que uma das coisas que talvez também esteja vinculado à ideia de que o padrão mental se mantém o mesmo, porque a gente continua trabalhando a ideia de escassez para promover perda de peso. Então, o que acontece no momento em que eu posso, porque eu tenho capacidade de comer. Então, eu acho que eu atendo no consultório, obviamente não atendo na fase de cirurgia imediata, eu atendo já quando a vida está acontecendo, Certo. Mas para ter essa mudança, eu também tenho que enxergar que o problema está na abundância. Exato. Eu tenho que aprender a lidar com a presença e não aceitar a ausência, porque a gente sempre vai comer. E sim, eu tenho casos de pessoas que fizeram bariátrica e que, assim, histórias incríveis aconteceram. E as pessoas estão muito felizes e tá tudo bem, sabe? Tipo, porque foi um meio para. Mas no meio desse caminho, a gente foi aprendendo a lidar. E houve uma ruptura, não é? Claro. Então, eu acho que isso é importante, assim, é de enxergar que por mais que eu resolva o problema, eu sempre tenho uma pessoa. E aí, isso começa a trazer a perspectiva de que, sim, eu preciso de uma nova forma de pensar. E essa nova forma, ela não está pronta. Ela vai ser construída no caminho. Perfeito. Olha, eu queria continuar, né? Eu sou viciado em pessoas que sabem falar. Às vezes eu vou para casa e fico ouvindo palestras no YouTube, no Spotify e tal. Então eu quero te agradecer mais uma vez por nos dar esta alegria de ouvir tanta coisa legal e já convidar para uma próxima oportunidade, né? Falarmos de outros temas interessantes. E mais uma vez, para você que está nos ouvindo, o seguinte, procure
esse trabalho nas redes sociais. Você que é nutricionista ou um leigo como eu, mas que também precisa dar uma repensada, né? Nutrition Thinking. Thinking, né? No Instagram e também no site. Isso. Mas eu sugiro, vai lá no Instagram, que é bem mais rapidinho, já segue, né? Segue para fazer aquela força, dá uma olhada nos cursos que tem ali, dá para trocar uma ideia também no direct. Qual é o atendimento mais fácil para quem tem dúvida, quer saber mais, quer marcar uma consulta, enfim? Então, no próprio Instagram a gente tem o link para as experiências. Tá. Então, tu pode entrar, a gente conseguiu organizar isso. Dá para fazer agendamento tanto pelo site, Perfeito. que daí entra pelo Insta, quanto ligando e falando com a Silvana, que a gente fala que ela é a nossa inteligência natural, né? Ok. Olha, vale a pena conhecer mais sobre esse trabalho. Minha querida doutora Francisca Moselli, muito, muito obrigado. Ai, eu que agradeço, eu tô emocionadíssima. E eu vou dizer que quando tu disse, eu continuaria, eu também continuaria. Inclusive, sugeriria que a gente fizesse vários episódios, se ficar muito longa a nossa conversa. Mas eu me senti super à vontade. E eu acho que isso é muito legal, sabe? Quando pessoas se conectam. E quem tá ouvindo, eu agradeço imensamente por estar próximo. E saber que tudo que a gente falou aqui realmente foi para criar uma experiência especial, para que não fosse mais do mesmo, ou trazer, ou dizer, principalmente quando a gente fala em nutrição, o que é melhor. É exatamente para abrir espaço para vocês descobrirem o que é melhor. E se a gente puder fazer parte desse processo, vai ser sensacional. Então, curtam muito o caminho. Tipo, tem muita coisa legal que acontece. Se eu soubesse desenhar, a capa do nosso podcast no YouTube seria um prato saindo de uma prisão. Né? Como eu não sei desenhar, vai ficar só na nossa imaginação. De qualquer maneira, foi realmente uma conversa muito próxima, muito libertadora e muito real. Para você que está nos ouvindo, a gente não fizemos nenhum tipo de roteiro, nenhum tipo de combinação prévia. Tudo aqui foi espontâneo, inclusive pedido feito no início aqui da nossa conversa pela doutora Francisca. Nada de roteiro, ela diz. Então você tem aqui a essência de um momento verdadeiro. Use sem moderação. Mais uma vez, obrigado. Eu vou deixar, você que está nos ouvindo aqui no YouTube, eu vou deixar todos os links de acesso, né, a doutora Francisca, e quem está no Spotify, então não esquece, vai lá no Instagram, Nutrition Thinking, e no Instagram você vai ter toda a informação, agendamento. Já está fazendo consulta remota, não? Sim. Olha, e pronto. Então, em qualquer lugar que chegar este podcast que você entenda a língua portuguesa, feito, está resolvido o problema. Ah, sim. Em inglês, inclusive, se preciso for. Pronto. O maior desafio que a gente teve foi realmente reproduzir a experiência presencial online. E tá muito legal. Acredito. Muito legal. Ficamos por aqui. Obrigado aí por acompanhar mais este episódio e nos vemos numa próxima oportunidade.